a gente sabe, né, de quem está aí há mais tempo, e aqui acho que todos estão, né, o que significou o Bellini para a indústria e para a gente como jornalista, né, o acesso que você sempre nos propiciou, né, a facilidade da gente conversar com você, te entrevistei várias vezes, e essa curiosidade, né, você como executivo que carro assim que você lançou, que você participou, que você ajudou a planejar, aquele que faz seu coração, quando você olha para ele, puxa, meu coração bate mais por esse carro? Olha, é uma pergunta difícil, porque todos o coração bate mais forte. Eu diria para você o seguinte, tem um carro que acho que o Emílio deve lembrar dessa história, que marcou muito, que foi o Palio. Por que marcou muito? Porque quando o Palio foi lançado, o objetivo que se tinha era tirar o Uno de linha de produção. E, naquela época, eu era diretor comercial e eu fiz uma briga grande para não tirar o Uno, para manter os dois. Aí tinha aquela história que ia canibalizar, não ia canibalizar, que o Palio era um carro mundial, aquela história toda. Eu falei, não, esse carro deve continuar e estava já bastante amortizado, dava para competir com os preços dele, no posicionamento, tendo os dois carros. Aí fiz uma boa briga lá, até que me mandaram embora da Fiat, alguns de vocês podem se lembrar. Aí que eu fui para a Manete Marelli e para a Cofap. Cofap, eu lembro bem, lembro de ligar para você na Cofap, lembra? Aí foi, mas a briga deu resultado porque não tiraram o Uno e o Uno continuou. Ele competindo com o Palio e deu um ótimo resultado econômico e financeiro. Depois, que acabou acontecendo, que me chamaram de volta e aí materializou aquele programa de fazer realmente a companhia ganhar dinheiro. Essa foi a diferença, e ganhar dinheiro para desenvolver o Argo, para desenvolver o Jeep, para todos esses novos produtos. E também acho que o Palio foi o primeiro lançamento mundial, não foi, Bellini? Foi o lançamento mundial, tinha fábrica. Foi o nosso primeiro lançamento mundial. Foi. O Brasil. Em Ouro Preto? Foi em Belo Horizonte e Ouro Preto. Os jornalistas em Ouro Preto, exatamente. Foi um evento muito bacana naquela época. Aliás, o Palio marcou, né? Eu lembro de um Palio também entrando no hangar do Zeppelin, junto com uma escola de samba lá no Rio de Janeiro, que foi algo... Aquele foi demais. O Giugiaro veio e desenhou no palco, lembra, gente? Na apresentação. Nossa, aquele foi o melhor lançamento. Foi demais aquele lançamento. Vale lembrar que o Palio foi o primeiro lançamento global. Foi o que eu falei. Exato. Ele foi o primeiro lançamento global no mundo. Né? Foi muito bacana. Né? E a gente fez o evento lá em Ouro Preto. Lembra, Bellini? Foi ideia nossa que era por causa do que o 147 tinha sido lançado lá. Isso lembra? mesmo. Aí a gente voltou para lá depois de 25 anos, né? Depois do tempo. A gente voltou e fez o evento lá. Foi muito bacana, realmente, né? Teve escola de samba, a gente enfeitou a cidade toda. Foi muito legal aqui. Teve os Bandeiratori no Palácio das Artes, exatamente. Deixa eu registrar mais duas presenças ilustres aqui, né? O Fernando Valeica e o Fábio Amorim, representando lá o extremo do Brasil lá em cima. Esticando a conversa do Palio aí, quem lembra da história da imprensa tentando descobrir o nome do carro? Vou contar o que eu sei, né? Que todo mundo queria descobrir qual vai ser o nome desse carro novo aí da Fiat. Né? E a Fiat, naquela época, tinha aquela revista 0 km, que fazia em parceria com a Globo. Né? E aí a Fiat, pelo que eu sei, não contou para ninguém, mas contou para 0 km.
Só que a pessoa que ouviu no telefone, em vez de ouvir palio, ouviu tálio, que é um mineral que ocorre lá nas alterosas, né? Então, o cara que fez a matéria completa falando do tálio, né? E a matéria estava pronta, que ele falou, tálio? Que tálio? Você tá louco? É palio. E não tem nada a ver com as alterosas, né? Com Siena lá na Itália. E aí tiveram que fazer a matéria. Não. Se alguém pode confirmar essa história, eu acho que faz todo sentido, né? Não, naquela época tinha muita especulação de todo lado, né? Mas foi mesmo. Ainda bem que o Marazzi não roubou nenhum palio, né? Porque o Marazzi roubou um 147 no lançamento, lembra, Gabriel? Você era menino. Até hoje, hein, na sua casa. Não estava mais lá, senão ele teria O roubado. o mais engraçado é que foi que sempre ia um cara junto com o jornalista, né? Aí o Marazzi pegou, entrou no carro, saiu, aí catou a estrada. Aí o cara chegou e falou, mas onde o senhor está indo? Estou indo para São Paulo. Não, mas pô, só tem que voltar, não é mais daqui o roteiro. Pô, se quiser, você desce aqui, porque eu vou para São Paulo. Aí o cara ficou no meio da estrada. O velho Marazzi dava trabalho, mas era demais. Não, mas era maravilhoso, era muito bom. Você imagina, para ele largar o cara no meio da estrada, o cara fudido, sem dinheiro, sem porra nenhuma, nem pedir café. Acaba de chegar o Silvio Menezes, mais um representante lá do Nordeste. Ei, Luquinha! Presente. Fala, Silvio! Fala, Bonito. E Bellini, essa semana eu tive uma busca aqui, uma correria atrás de um carro da Fiat. Vocês já ouviram falar de um carro, um Fiat Oggi, que fizeram 50 só unidades, chamado Pierre Balmain? Vocês lembram desse modelo da Fiat? Você lembra, Bellini, disso? Eu não lembrava, não, mas eu sabia que tinha sido feito uma série muito pequena, assim. Teve um 147 Europa, Europa, que não tinha um painel, não era tinha o hatch também? Tinha o Rally e tinha um outro lá que eu tive esse carro. Ele era o painel só era desenhado pelo Pierre Balmain, era diferente dos demais. Eu tive não era Rally, tá? Bellini, não me ocorre. Bellini, eu queria perguntar para você o seguinte: corria a lenda de que a Fiat tinha uma rapidez de raciocínio muito maior que qualquer uma outra, que vocês às vezes se encontravam no corredor, discutiam um assunto e 4 dias depois o assunto estava resolvido, já estavam na produção lá. É verdade isso? É mesmo. A velocidade que a Fiat tinha realmente era espantosa. A gente resolvia com uma facilidade muito grande, que havia muita independência da matriz. Era uma empresa pequena, só o período de Fiat. Depois, à medida que entrou a Chrysler, já ficou grande, já foi necessário maior centralização, mas as coisas eram muito ágeis. Resolvia, encontrava no corredor, às vezes eu conversava com um operário que ele me falava que estava tendo um problema lá na linha de montagem, que o chefe da linha estava muito rude com as pessoas. Aí, tá bom. No dia seguinte, eu passava lá na linha de montagem, naquela área que ele falava, e resolvia as coisas, chamava o chefe, conversava com ele. Então, era uma empresa muito fácil de administrar naquele período, porque o Brasil tinha uma importância muito grande e tinha uma delegação de autoridade muito grande também. Então, para ganhar dinheiro tinha autoridade, para gastar dinheiro não podia. Bellini, eu tenho uma curiosidade. Quando o Palio foi lançado, ele tinha 2 cores muito características nos primeiros modelos. Uma era um alaranjado e o outro era um verde. Como é que nasceu a ideia dessa cor de lançamento? Depois muita montadora foi nessa cola. Como é que foi isso? Isso daqui era uma forma de chamar a atenção do carro na rua. Não era uma cor para vender. Era uma cor para falar, cheguei. Então, chegou mesmo. Chegou, foi um grande sucesso.
mas são cores que nunca foram vendáveis. Mas isso foi brasileiro ou foi italiano? Esse daqui foi uma mistura dos dois, tanto os brasileiros como os italianos porque o marketing nesse período do lançamento ele ficou muito junto, os italianos com os brasileiros. Então foi isso. Mas, Bellini, aquele vermelho, aquele alaranjado, né? Era terra e o verde eu não lembro o que era. Eram duas cores que representavam. Uma era a terra, que era o laranja, e o verde eu não lembro o que era. Mas eram feias para danar. Feias para danada, mas aonde colocava aquele carro, todo mundo via, porque era um carro diferente. Foi um período que o Cantarella falava, mas no Brasil só tem carro cinza e preto. A linha de montagem parece uma funerária. Entendeu? Então, fomos inventar cores diferentes. E era verdade, né? A escola serviu para o Uno, né? Lembra o Uno? É isso que eu ia falar. O Uno, na última grande reestilização do Uno, ele lançou várias cores em lançamento, roxinho, um monte de cor diferente. Só que naquela época eu lembro que vendia, viu? Estava vendendo aquelas cores de lançamento, que não é o caso, né, de como o doutor Bellini disse, de ficar vendendo cor de lançamento, mas o povo gostou, porque acho que tinha muito a ver com o carrinho também, né? O Uno descolado e tal. Naquela época, olha aí. Olha o cara brincando, olha o adulto. Esse é o meu sonho de consumo. Um dia ainda vou ter um. Aqui, ó. Aliás, foi um lançamento mais espetacular que eu vi na vida. Eu tenho um até hoje. Está na garagem. Eu também, está com a minha. Eu também. E Bellini, não sei quanto tempo você vai poder ficar aqui. Eu tenho uma dúvida, eu vou ter que sair rapidinho, mas como que você vê hoje uma empresa com sangue misturado entre brasileiro, italiano, americano e agora francês? O que você acha disso aí? Chinês também. E chinês, obviamente. A Donfim. Olha, é uma empresa onde ficou global, tem até um termo que não me lembro agora, como você fala, tipo Enterprise Company, onde que tem acionistas e não tem mais isso, que é a Fiat que manda, que é a Chrysler que manda, não. Os acionistas dentro de uma política... Olha o 500. De uma política, de uma diretriz, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de resultados das ações. Então, é isso. Agora, eu diria para vocês que muda completamente a característica. Já com a Chrysler, já tinha mudado bastante o perfil. E aí se coloca o melhor dos melhores no comando. Então, outro dia eu estava conversando, o Vester é o vice-presidente mundial de engenharia de todas elas. A Silvia Vernetti, que era colega minha na época, é a vice-presidente de Business Development. Então, é uma turma que cresceu e está dentro dessa nova organização, assim como tem franceses, assim como tem americanos. O Mike Mulley está lá na divisão Chrysler, que a estrutura ficou muito mais complexa. Eu estava olhando, analisando, é uma matriz bem mais complexa do que era a matriz FCA. Isso não pode virar uma torre de Babel, não? Olha, eu acredito que não, porque o que gera isso daqui? Primeiro, os desafios da indústria automobilística são enormes. Todos vocês conhecem melhor do que eu. Os breakthroughs que vêm pela frente, seja o carro autônomo, seja do carro elétrico, seja das novas modelos de energia que vão surgir ao longo dos próximos anos,
exige investimentos brutais. Uma coisa é você fazer investimento para uma plataforma de 2 milhões de carros, outra coisa é fazer para 10 milhões de carros. Então, você consegue juntar a nata do melhor para conseguir vamos dizer, estar nesse período novo que a indústria vai enfrentar. E não é só a indústria. De um lado você tem a indústria, do outro lado você tem o comércio, os brands. Então, são tudo brands bons. Cada lugar pode ter uma apreciação maior. Nos Estados Unidos é Chrysler, é Jeep, no Brasil é Fiat, na Europa é Fiat, porém tem Peugeot, tem Citroën, e assim vai. Então, agora, é a somatória que conta. Deixa eu fazer uma curiosidade, como eu tive a oportunidade de conversar muito com você, nessa metamorfose tudo, como é que ficou a sua menina dos olhos, o Árvore da Vida? Sobreviveu a essa mudança toda? Sobreviveu. Talvez com menor intensidade, mas está sobrevivendo, está caminhando. E eu já estou em outro projeto muito grande também, que começou lá com o Fiat, e eu hoje faço ele como um voluntário, que é o Minas pela Paz. Nosso trabalho fundamental é recuperar presos para serem reinseridos na sociedade. É um trabalho muito complexo, porém está dando certo. Enquanto no sistema prisional comum o índice de reincidência no crime é cerca de 80%, nesse sistema que nós estamos implantando, 80%, é o inverso, 80% de eficiência, que se recupera essas pessoas e voltam para a sociedade com profissão, com dignidade, com a família. É um negócio muito bacana. Eu comecei... E qual é o segredo, Bellini? Por que inverteu essa proporção? Eu vou te explicar. Primeiro, começamos com esse projeto, eram 300 recuperandos, seriam presos que estavam na cadeia, recuperando. Hoje temos 4.000 que a gente cuida. Entendeu? Não tem mais nada a ver com Fiat, mas eu continuo à frente desse programa. O modelo é simples. São unidades prisionais pequenas, no máximo de 200 pessoas, onde que são pessoas que querem se recuperar, primeiro. Então, tem um processo psicológico que avalia. Segundo, o juiz acompanha pessoalmente. Terceiro, existe uma religiosidade que une eles. Então, essas pessoas que estão dentro dessa unidade pequena, 200 pessoas, então eles se unem. E a coisa importante é que não tem polícia. E raramente alguém foge. Então, é um modelo assim, fantástico. Tá dando... Veio gente já dos Estados Unidos, eu fui ver na Itália como que funcionava, que lá já tem esse modelo. Ou seja, é um modelo totalmente novo, que está dando muito certo. Começou em Minas Gerais. Minas Gerais hoje tem 90% das unidades, tem cerca de 44 unidades prisionais pequenas, e funciona. Então, é a novidade, como você diz, é um modelo inovador. Foi desenvolvido em São Paulo, em São José dos Campos, pelo Mário Ottoboni, que já faleceu, porém, lá em São Paulo não deu certo, porque a briga é que queriam manter a polícia dentro do sistema. E polícia trabalha com números, o preço número tal. E esse modelo, ele trabalha com a dignidade das pessoas, resgata a dignidade para reinseri-las na sociedade. Doutor Bellini, mudando um pouquinho de assunto, eu peço desculpas até porque eu cheguei meia hora atrasado, eu estava com outro compromisso, não sei se já fizeram essa pergunta para o senhor, mas eu gostaria de saber 2 detalhes ligados ao mundo automotivo. Primeiro, qual é a opinião do senhor em relação à evolução
grandiosa dos carros elétricos, porque a gente vê que tem uma frota gigantesca, ainda movida por combustíveis fósseis, né? Se a gente for contabilizar navios, trens, aviões de carreira, aviões militares, enfim, etc. Tudo isso. Isso é uma pergunta que eu gostaria de saber. E a outra, o que é que o senhor acha que vai acontecer em relação a essas novas gerações que estão chegando, que não têm tanto desejo de possuir um carro quanto eu, que, por exemplo, nasci em 1970 e em 1988, a minha carteira de motorista, a data dela é de menos de 30 dias após o meu aniversário. Então, não há mais eu acredito que não há mais um desejo de ter um carro como tinha antigamente. Então, era isso, a questão dos carros elétricos, qual é a opinião do senhor, e esse novo panorama da mobilidade. Olha, a questão dos carros elétricos vai ser realmente uma realidade. Uma questão muito simples. Os carros a combustão acho que estão com seus dias contados porque são poluentes. Chegou num limite que não dá para limpar mais. E o que está tendo avanços significativos na tecnologia, principalmente a tecnologia de armazenamento de energia. Em 2019, eu passei um ano como presidente da CEMIG e pude aprender muito sobre energia, sobre armazenamento. Ainda hoje estava conversando com um amigo que é conselheiro, que é um cientista, ele estava me contando que já tem pesquisas avançadas aonde que o grande problema hoje é o tempo de carregamento de um carro elétrico. A bateria já tem uma solução que depois da vida útil no carro, ela vai para a sala do cara e vai armazenar energia aí por mais 15, 20 anos. Já o problema do tempo de carregamento, alguns estão mais avançados, outros menos avançados, mas está surgindo uma nova linha que é uma coisa muito especial. Eu não conheço tecnicamente, mas ele me explicou, que a bateria, você não vai trocar a bateria, não vai carregar a bateria, você vai trocar o líquido da bateria, que faz lá a eletrose, aquela coisa. Então, você chega num posto, entendeu? Tira o líquido e põe o líquido novo carregado. Isso daí compacta, reduz brutalmente o tempo de energização, digamos assim, de abastecimento do carro. O outro lado hoje os carros são caros porque não tem escala. Quando tiver escala, vai ser, porque é um carro elétrico, é muito mais fácil de montar do que um carro a combustão. Você coloca os vários sistemas lá e sai rodando com o carro, cada dia mais inovador em termos de segurança. Só para vocês terem uma ideia, na computação quântica, que já está se usando, inclusive, tem poucos computadores no mundo para fazer os cálculos de segurança, de tudo. O que hoje, um grande problema que você coloca no computador, os melhores computadores hoje, nos supercomputadores, ele pode demorar 10 anos para ter solução. Na computação quântica, é 2 minutos. E isso daqui está próximo da realidade, já tem. Nos Estados Unidos tem 3, no Japão tem 1, acho que na Europa tem 1 desses daqui já operando. Quando isso daqui entrar no mundo do automóvel, trabalhar para os projetistas de automóvel, entendeu? Vai ter um salto brutal. Tanto da inovação, quer dizer, aquela curva, aquela espiral de avanço tecnológico, e, consequentemente, vai trazer escala, volume para reduzir esses custos. Hoje, o carro elétrico ele é impossível, mas vai
vai se tornar, ao longo dos anos, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, mas se a gente pega há 10 anos atrás o que a gente tinha de oferta de produtos, tudo que surgiu de tecnologia inovadora, essa própria reunião que nós estamos fazendo aqui hoje, quer dizer, a velocidade com que isso tudo aconteceu, vai acontecer também no setor automotivo, seja na automação. Você olha as fábricas está cheio de robô. O que vai se fazer? A coisa mais simples do mundo é colocar robôs na rua para fazer mobilidade. É verdade. Bellini, a propósito disso que você falou, eu li que em 2024, Paris vai proibir qualquer veículo a diesel. Em 2030, Paris, Londres, Amsterdã, Roma, enfim, as grandes capitais da Europa vão proibir qualquer veículo a combustão. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos ficar nisso no Brasil? Quando é que uma cidade brasileira vai proibir veículo a combustão, na tua opinião? Olha, o Brasil ele segue os acordos internacionais. Então, você tem o Acordo de Paris, que tem lá quanto de emissões. O problema é o gás carbônico. As emissões de gás no mundo têm que reduzir, porque senão nós vamos matar as futuras gerações. E para isso daqui, os acordos internacionais. E o Brasil vai seguir. O Brasil chegou no ponto, botou lá, sei lá, Euro 5, Euro 6, sempre foi assim, atrasado, mas, de uma certa forma, seguindo a tendência mundial. Eu me lembro, acho que vocês também se lembram bem, quando o Brasil tinha chumbo na gasolina, os Estados Unidos já tinha eliminado, em um certo momento tirou. Hoje você tem lá os motores com Arla 32, ou seja, a evolução tecnológica vai chegar no Brasil. É lógico. Posso dar uma contribuição? A sua explicação foi ótima para todo mundo. Eu evito muito falar de veículo elétrico porque eu sou meio traumatizado. Eu comecei a trabalhar com veículo elétrico aqui no Brasil em 2006. Eu tinha um cliente chamado Grupo Zepini, que começou o trabalho com scooters elétricas e implantação de eletropostos, né? E eu fiquei meio traumatizado porque alguns amigos não entendiam o que falavam e eu acabei sendo vítima de deboche, então, principalmente por um amigo muito querido que naquele evento que se comemorou os 35 anos de Fiat, o meu querido amigo Mahar, não sei se você lembra, na coletiva, eu levantei a mão para fazer uma pergunta, ele gritou lá, cuidado, Bellini, que o Ricardo dá choque, né? Coisas assim. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho uma atividade muito intensa hoje com o trabalho paralelo para a implantação de veículos elétricos. Então, desculpa a expressão, mas nós temos um problema muito sério de negacionismo na imprensa automotiva. Então, enquanto muitos duvidam, acham isso, acham aquilo, por exemplo, a semana passada, um grupo de construtores, eu participei de uma live, todos procurando o modelo ideal para implantar as usinas fotovoltaicas e como implantar os carregadores em cada garagem de prédio, se 1 ou 2 ou 3 e que tipo. Estudantes da Engenharia Mauá, por exemplo, tem um grupo dedicado há tempos que está desenvolvendo soluções que ninguém fala. Eles procuram a imprensa, mas a imprensa não se interessa. Então, o que você disse, Bellini, ajuda bastante, porque é assim, nós não vamos ter, ou nós não vamos ser obrigados a usar veículos elétricos, porque nós somos defensores do meio ambiente, etc. e tal. É porque nós seremos obrigados a isso. Queiramos ou não, nós vamos ser obrigados. E sobre preço, o preço vai baixar, mas a solução que a indústria já encontrou para isso são os veículos alugados. Né? Para mim é veículo alugado, dão um monte de nome, carro compartilhado, e etc. É veículo alugado. Essa é a saída, porque nesse momento, opinião minha, a indústria automotiva está dividindo a sociedade em duas categorias,
pobres e ricos. Pobre vai comprar carro seminovo. Aqueles mais abastados vão ter condição de comprar carro zero, porque não vai ter mais carro de entrada, não tem mais carro popular. E cada vez mais a sociedade sente falta de remuneração adequada para ter um automóvel. É isso. Deixa eu... Uma pergunta que eu pulei sobre os jovens não querer mais carro. É uma realidade, mas nas grandes cidades o grande problema é a mobilidade. Isso. E a mobilidade, aonde não tem a infraestrutura, as pessoas vão descender do carro. Então, vai ter espaço, vai ter mercado, sem dúvida nenhuma. Pode ser um mercado menor, porque os desejos, as aspirações dos consumidores podem mudar, sem dúvida nenhuma. Ô, Bellini, falando aqui direto de Recife, mais precisamente direto de Olinda. Pois é, você que teve muito por aqui, e eu acompanhei muito de perto a chegada da Jeep, e sei o quanto você foi importante para isso. Eu só queria resgatar um pouco da história, até porque a fábrica foi um fato muito importante. Queria saber quando é que, de fato, teve aquela decisão de... Estava numa reunião, como foi que aconteceu o dia do sim da fábrica? Quanto tempo se discutiu aquilo? Você vinha com a Itália. Como é que foi realmente aquele sim que bateu na mesa e disse, rapaz, a gente vai abrir? E como é que segurou aquilo? Porque aquilo foi o segredo de Fátima, deve ter sido o quarto segredo de Fátima, porque se segurou bem. Inclusive, Eduardo Campos e Companhia Limitada seguraram muito bem. Né? Foi um segredo de Estado, de fato. Me fala um pouquinho desse... Um pouco antes do sim. A realidade ali é o seguinte, a Fiat chegou à conclusão que precisava passar por um degrau superior. E o brand Fiat, de uma certa forma, não permitia, não dava. Então foi quando que, estudando o mercado, segmentação, a evolução dos SUVs no Brasil, a gente acompanhava mensalmente a evolução, e aí nós vimos que teria uma grande oportunidade nessa segmentação, e foi aí que nós apresentamos a proposta. Agora, a coisa importante foi passar o chapéu nos bancos e pegar o financiamento. São 12 bilhões de financiamentos que nós conseguimos para fazer a fábrica, e foi tudo pago, tudo tranquilo, a fábrica rendeu. Teve realmente incentivos fiscais muito bons para ir para lá, mas a Ford também tinha o mesmo incentivo fiscal, e ela talvez não tenha desfrutado tanto quanto a Jeep desfrutou lá em cima, em Pernambuco. Desculpa, mas aquele... Desculpa, Bellini. Aquele dia mesmo da decisão de chegar assim, ok, deu sim até ser anunciado. Quanto tempo levou aquilo? Olha, eu gastei ali pelo menos entre ir, vir, fazer, evoluir os budgets, afinar o produto. Foi cerca de um ano e... acho que um ano e meio. E quantas pessoas sabiam daquilo, de fato, dentro de uma sala? Aqui do Brasil, sabiam, acho que talvez umas 10 pessoas. A gente trabalhava junto nesse projeto o tempo todo. E não se falava nada, porque não sabia se a gente ia conseguir até o fim. Isso daí nós tivemos que convencer, no fundo, os americanos. Não, porque o brand era americano, a história, tudo. Apesar de que a fábrica que nós compramos lá, aí em Pernambuco, era a fábrica onde, no passado, tinha sido fabricado o Jeep. Sim. Depois foi para a Ford, depois virou fábrica de chicotes. Quando nós compramos, era uma fábrica de chicote. Meu pai trabalhou nessa fábrica. E nós transformamos, a história bacana é que nós transformamos uma fábrica de chicote numa fábrica de Jeeps para 200 mil unidades por ano. Qual foi o papel do Marchione na definição da fábrica? Foi chave, né? O Marchione, ele comprou a ideia, não? E nesse processo
ele nos ajudou a convencer os americanos que seria bom colocar a fábrica, ou colocar o brand Jeep no Brasil, porque você poderia ter colocado essa fábrica no México e importava sem impostos. E o México era competitivo. O que foi assim, a definição que deu para nós essa oportunidade foi a mobilidade que nós conseguimos nos financiamentos. Então, os financiamentos é que, para a construção da fábrica e para o projeto, é que foi decisivo naquela ocasião. Colegas, deixa eu só comentar, aproveitar essa deixa aqui para comentar. O Bellini, eu convidei você para um happy hour, então acabou pela primeira vez se transformando numa coletiva de imprensa. O Boris ainda não começou a perguntar, hein? Ainda bem que Elisa Sarte está aqui para apoiar para qualquer necessidade. E tem um detalhe importante. O Bellini não é mais executivo de empresa, verdade. É consultor, então isso tem um preço. É verdade, e ainda mais do preço. De qualquer forma, a gente sabe que um homem que tem tanta história para compartilhar, tantas decisões tomadas nesse setor, é claro que na frente dos principais jornalistas do mercado automotivo, essa possibilidade existia. Mas, Bellini, eu só quero reforçar que era um happy hour, tá? Mas em função da importância do seu papel, né, na história do setor, isso acabou se desencadeando para uma coletiva aí. Aliás, aproveito para registrar a presença do Glauco. Eu queria destacar uma coisa a respeito do Bellini. Eu trabalhei com muitos executivos que eram ótimos, que tinham uma relação com a imprensa fabulosa, mas eu nunca trabalhei com você. Mas acho que você foi um dos grandes comunicadores da área. Muito. Mas muito bem. Você recebia os caras com... Sabe, nunca disse assim... isso aí, não, dissimulando, não, você diz, sobre isso eu não vou falar. E a melhor coisa que o jornalista pode ter na vida é uma resposta dessa. E não aquela coisa, não, sabe como é que é? É porque calculando bem, não sei o quê. Você é um cara que sempre foi muito querido por todos nós. Não só na Fiat, como na Anfávia também. Sim. Foi uma boa experiência, Fábio, assim. É verdade, Chico. Faço do Chico as minhas palavras, Bellini. Bellini, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como é que você enxerga essas possibilidades, essa potencialidade desse, aspas, nosso combustível, Bellini? Olha, eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades, sem dúvida nenhuma, de desenvolvimento tecnológico. O próprio álcool foi um desenvolvimento tecnológico que, quando o Brasil produzia 200 mil barris por dia e importava 800 mil barris por dia, o Brasil estava quebrado. Quem se lembra lá atrás, nos anos aí do João Figueiredo, o álcool foi a solução realmente extraordinária. Teve muita evolução, porém tem muitas outras alternativas energéticas que estão sendo estudadas. Existe, vocês conhecem, o álcool de madeira, álcool de todo o tipo, mas existe também energia sendo estudada através de plantas, e isso é bacana. Na CEMIG a gente estava acompanhando projetos dessa natureza de extrair energia de plantas que elas se reproduzem. Eu tive lá em Israel, na sua terra, naquele grupo de acompanhando as startups, eu vi coisas fabulosas eles desenvolvendo, através de pesquisa, desenvolvimento, o Instituto Hassman. Então, o mundo vai caminhar. O Brasil tem um problema, ele não tem investimentos suficientes. Se tivesse mais investimentos na pesquisa e inovação, o Brasil já teria outras fontes de energia, principalmente com essa biodiversidade que nós temos. Então, se você tem razão, a coisa está muito parada nesse sentido, está caminhando muito para energia solar, energia eólica, a energia das marés está muito ruim ainda de aproveitamento, devido às oscilações e o investimento que acaba
tendo que se fazer. Porém, tem um mundo de energias aí que, de repente, o mundo está sentindo que não é mais, o futuro não é mais os combustíveis fósseis. E vai ter mudanças, seja por desenvolvimento próprio do Brasil ou não. Agora, não podemos esquecer que o Botelho, o grupo dele, é um dos que sabe que na Europa vai acabar os combustíveis fósseis. A empresa dele deve estar se preparando para isso. Bellini, deixa eu te fazer uma pergunta. Em função disso tudo, cada vez mais vai se usar menos petróleo. E aí? O que vão falar os árabes? O que eles vão fazer? O que vai acontecer com o petróleo? Porque o petróleo não vai acabar, vai levar algum tempo, né? Aí eu já não tenho essa bola de cristal saber o que vai acontecer com os árabes. Mas vai ser óbvio, eles estão juntando tanta riqueza, concentrando tanta riqueza no mundo, que eles vão viver os próximos 2000 anos com a riqueza que eles desfrutaram ao longo desses anos na extração do petróleo. Tanto que uma das opções deles hoje é turismo. Né? Exatamente. Para ganhar dinheiro. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma observação sobre energia. O seu estado aí, Minas Gerais, hoje, eu não sei se todos sabem, é o maior desenvolvedor de usinas fotovoltaicas. Tem áreas imensas no estado de Minas Gerais que já estão dando conta do recado para municípios pequenos. Minas hoje é um exemplo de geração de energia elétrica fotovoltaica. Assim como no Rio Grande do Sul, naquele programa que é patrocinado pela Honda, eles são os maiores exemplos de energia eólica. Mas a Bahia está superando o Rio Grande do Sul. A Bahia está com projetos, já está muito avançado, ou seja, já está em execução, fornecendo muita energia eólica, porque o problema da energia eólica é quando tem vento, faz energia. Quando não tem vento, para as máquinas. Nesses locais da Bahia, foi encontrado um sistema que o vento é contínuo, de tal forma que é altamente eficiente. O Brasil está caminhando muito bem nessas energias alternativas. Sim. E uma outra coisa em relação à energia fotovoltaica, há uma desinformação, que a maioria das pessoas imaginam que só há geração de energia se houver sol, o que é errado. Não. Tem que haver luz. Havendo luz, tem geração. Quanto mais intensa, maior a geração. Né? E tem uma outra coisa que a inovação vai fazer, já está trabalhando nisso, nos Estados Unidos já tem, no Brasil tem uma unidade piloto já, que é o seguinte, quando a energia solar ela não é estável, que se passa uma nuvem, ela cai, tem tudo isso daqui. Porém, já tem um modelo de armazenamento de energia, são containers de armazenamento de energia, que você armazena durante o dia e descarrega no horário de pico. Isso. Então, durante o dia a energia custa 90 centavos, no horário de pico a 2,20, você carrega ela e libera no horário de pico. Eu tenho uma miniatura dela aqui, ó. Aqui é um exemplo. Bellini, foi o grande negócio daquele carrinho de Paris, o Autolib. Na verdade, o Autolib não era um carro, ele era um modelo de carregamento de energia. O Vincent Bolloré, que era o dono daquilo, na verdade, ele queria estocar energia. Era o grande negócio. Aquilo serviu como uma pesquisa. Exatamente. Deixa eu dar uma experiência. Eu tenho energia elétrica na minha casa, energia fotovoltaica. E eu botei placas suficientes para pagar o mínimo no inverno, mais ou menos eu pago uma conta de R$100. E no verão eu pago uns R$150. Na verdade, Ricardo, não é incidência de calor, exatamente, é incidência de luz. Às vezes, no inverno, a incidência de luz está tão forte que está entrando tanta energia quanto no verão. Está entendendo? Exatamente. Na verdade, o que as pessoas que estão procurando aprender precisam saber o seguinte,
se você tem na sua casa uma mini usina para a geração de energia fotovoltaica, você tem um negócio. E esse negócio vai prosperar assim que as empresas de energia forem obrigadas a remunerar o dono dessa casa pelo excesso que ele vai jogar na rede. Aí vai ficar bacana, como é no mundo inteiro. Enquanto isso, a gente vai aí só na boa vontade, não é? Imagina quem tem uma casa de praia que vai lá de vez em quando, fica gerando energia elétrica o tempo todo, e essa energia, como não é utilizada, joga na rede e o operador do sistema te paga por isso. Então, essa mini usina é um negócio doméstico. É um negócio doméstico. Se bem que a casa da praia você pode usar na cidade também aquela mesma energia. Isso. O mesmo Só CPF, se for da mesma companhia. Se for a mesma empresa. Mas, na verdade, as companhias ainda não estão fazendo isso. Tem que ser... A Bel pode dar uma aulinha disso que ela está fazendo, né, Bel? Não, todo mundo que bota o sistema para pagar a média, né? Então, se consome mais em 3 meses, bota um sistema que vai pagar a média, vai consumir, vai entrar energia e vai dividir pelos 12 meses. As companhias que vendem o sistema pedem a conta dos últimos 12 meses para ela criar um sistema que você acabe pagando o mínimo em 12 meses. Mas a questão... Moçada, como falaram que era um happy hour... Como falaram que era um happy hour, o seguinte, se for continuar a entrevista, Bellini, eu vou colocar uma Ave Maria aqui para você. Vou mandar uma daquelas que eu mando para você. Happy hour? Porque é uma happy hour, conversar, vai começar a falar fotovoltaica, não sei o que lá. Daqui a pouco a Isabel Reis já vai falar de algumas... um fio. Acho que tem tanta história do Bellini, que acho que o Bellini está com saudade de ver, que nem o Bogos, o Paoli, os queridos dele, né? O Bellini, só comenta o que você está fazendo hoje aí nas suas atividades. Logo no início você falou, mas não estava todo mundo aqui ainda. Dá um resumo aí do que você anda fazendo atualmente aí no setor. Eu sou do Conselho de Administração da CEMIG, participo de vários comitês dentro da CEMIG também, sou presidente do Minas pela Paz, que é um programa que começou lá na Fiat, e hoje eu continuo como voluntário nesse programa, sou também vice-presidente da FEBAC, que é a Federação Brasileira dessas unidades de recuperação de presos. Imagina só, de montador de automóvel para recuperação de preso. Mas, no fundo, é um trabalho assim, que motiva pelos resultados. Você coloca os objetivos, os targets, as equipes, tudo, e funciona. Tem uma pequena construtora, e, inclusive, hoje estava discutindo, nós estamos falando de energia solar, mas hoje eu estava discutindo que nós estamos construindo um prédio no centro de Belo Horizonte, e eu especifiquei que eu quero, para cada vaga de garagem, uma predisposição para colocar a energia, carregamento elétrico, porque é um prédio que vai ficar pronto daqui a 2 anos, e seguramente vai ter um apelo de venda isso daqui. Vai durar 100 anos. Né? Exatamente. Além disso, eu tenho uma fazenda e estou estudando nessa fazenda fazer uma parte fazenda solar, que é isso daqui, de colocar energia fotovoltaica. Ou seja, estou me divertindo. Estou passando o tempo me divertindo bastante. Claro. Um happy hour tão interessante que acabou se transformando, como falei, numa coletiva de imprensa. Bellini, desculpa, mas os nossos... A coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, sou eu que tenho que agradecer a todos vocês que ajudaram a virar a história da Fiat. Mas
com um trabalho sério, interno, e a comunicação que foram vocês que fizeram, quer dizer, confirmaram o que foi feito, comunicaram, é que a Fiat virou esse gigante no Brasil, graças a vocês. Eu que tenho que agradecer a todos vocês, realmente de coração, porque sem vocês a Fiat continuava lá em 4º, 5º colocado no mercado. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigada. Salve de palmas para o Bellini.